Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para trazer um vídeo muito especial. Eu vou falar de alguns livros clássicos que marcaram a minha jornada como leitora, livros que me acompanham até hoje, que são muito especiais porque não foram o tipo de leitura que eu fiz e que ficou, sabe? São livros que me marcaram e que eu recordo deles constantemente. Então, o primeiro livro dessa lista é um livro muito especial e eu li ele faz uns 8 anos, ou seja, faz um bom tempo, ou 9 ou até mais. E quando eu li ele, eu não tinha esse costume de ler clássicos. Então foi um livro que me marcou, porque ele não é um livro difícil, ao contrário, ele é um livro super simples, super fácil de ser lido e que mexeu muito comigo. Eu estou falando de O Sol é para Todos, da escritora Harper Lee. Gente, esse livro, ele é encantador. E o que acontece aqui? A gente vai conhecer Atticus, um advogado que vive no sul dos Estados Unidos em 1930. E só isso já deixa a história, digamos, pesada, né? Carregada. Por quê? Porque, caso você não saiba, esse período do sul dos Estados Unidos é um período muito conturbado da história, porque foi um momento em que o racismo estava a todo vapor. O sul dos Estados Unidos era muito brutal com os negros. Havia uma divisão clara entre os brancos e os negros. Havia um racismo muito claro e muito forte. Então, assim, coisas horríveis aconteciam, injustiças aconteciam, violências aconteciam. Então, esse livro vai se passar nesse período. Só que o que deixa esse livro mais belo, digamos assim, e mais leve, é a filha de Atticus, porque vai ser justamente ela que vai narrar essa história. Ela se chama Scout e ela é uma garotinha de mais ou menos 6 anos. Acredito que até o final do livro ela vai crescendo um pouquinho mais, chega até uns 8 mais ou menos. E assim, ela deixa a história mágica. Mágica porque a gente vai ter uma criança narrando um período tão conturbado. Então a gente vai ver aquele olhar imaturo, aquele olhar, digamos, inocente, porque não tem dimensão do que é o mundo ainda, sabe? Não tem dimensão do que é o preconceito. Inclusive, a gente vai ver que ela e o seu irmão e um amiguinho vizinho deles, eles até têm um pouco desse preconceito, sabe? Não com os negros, mas com aquilo que é diferente. Então, esse livro ele vai tocar muito nisso, sabe? Nas diferenças e em como a gente age com o que é diferente. E tem um ponto central desse livro, que é o momento em que Atticus, ele vai defender, ele vai advogar um homem negro que está sendo acusado de violentar uma moça branca. Então esse é o ponto auge ali, né, o ponto central desse livro, né, um momento de tensão. Mas assim, gente, esse livro ele é mágico, ele é encantador. Eu amo livros que são narrados por crianças, porque mostra um olhar diferente, né, mostra uma visão diferente. A gente vai ver que mesmo eles sendo pequenos, como eu já disse, eles têm ali um preconceito, mostrando que não é somente os adultos, né? É toda uma cultura, é todo um coração, né? Corrompido que precisa ser ensinado. Então, assim, é um livro encantador, porque apesar dela nutrir um pouco desse preconceito, a menina Scout, a gente vai ver que ela não entende muitas coisas, ela não compreende o porquê de muitas coisas e nos faz questionar também, coisas que talvez a gente não questione. E uma coisa que ficou muito clara para mim nesse livro, quando eu li, que ficou martelando para mim, é que no fundo, dentro do coração de cada um, todos nós somos iguais, né? Todos nós temos defeitos, temos falhas e precisamos aprender a ser melhor e aprender a ser empático, olhar para o outro com misericórdia, porque a gente realmente não conhece o lado de dentro do outro, né? Então, assim, eu acho que se a gente olhasse, se a gente tivesse a oportunidade de enxergar o interior do outro, a gente agiria com mais misericórdia, porque a gente veria que no final todos nós temos os mesmos medos, os mesmos anseios, a gente cai muitos nos mesmos erros. Então, assim, é um livro incrível, é um livro encantador. Eu quero reler ele, eu preciso reler ele, porque ele mexeu muito comigo e, assim, eu tenho certeza que quando eu ler ele agora, eu vou me apaixonar ainda mais. O segundo livro, gente, é um livro também muito especial, também um livro aí marcado por crianças, mas que tem uma temática bem diferente.
e que eu gostei demais, gente. Mexe comigo esse livro até hoje, é outro que eu quero reler muito. Estou falando de O Senhor das Moscas, de William Gold. Gente, esse livro aqui é outro sucesso absoluto. Ele é leitura obrigatória nos Estados Unidos, e aqui tá escrito Prêmio Nobel de Literatura, então olha só o peso desse livro. E o interessante é que ele é bem pequenininho, tá? Ele é curtinho, mas ele é, assim, gigantesco, gente, gigantesco. O que acontece aqui no Senhor das Moscas, então? Bom, o livro vai começar com algumas crianças que estão dentro de um avião. Elas saem de Londres porque elas estão tentando na verdade, estão tentando proteger elas, porque o livro vai começar ali na Segunda Guerra Mundial. Então, naquele período, muitas crianças, elas de fato eram levadas para outros lugares, né? Elas viajavam de avião para outras regiões para realmente ter essa segurança, né? Para guardarem essas crianças e elas não sofrerem ali com a guerra. E era isso que estava acontecendo aqui. Algumas crianças são colocadas em um avião e elas estão ali indo para algum destino. Só que algo acontece no meio do caminho. Esse avião ele vai cair em uma ilha deserta e somente as crianças vão sobreviver. E assim, gente, são crianças e pré-adolescentes, tá? Mas nada de jovem, não. No geral, são todas crianças, né? Acredito que tem entre, no máximo, talvez 13 anos para baixo, não me recordo bem. Mas são tudo crianças mesmo. E assim, no momento em que elas caem ali, elas sobrevivem e elas não entram em pânico, porque elas pensam, bom, alguém vai nos socorrer. Temos certeza disso, que alguém vai vir nos buscar. Então, enquanto isso não acontece, a gente vai ter que ficar aqui esperando, a gente vai precisar se organizar para que as coisas deem certo, né? Para que a gente sobreviva. Então, eles fazem algumas reuniões e eles começam a eleger líderes. Sabe? Assim como numa sociedade, eles começam a eleger pessoas que vão ser responsáveis por cuidar de tal coisa. Pessoas que vão ser líderes, os outros que vão ser liderados. Então, eles começam ali a distribuir funções. E no início, gente, são todas crianças. Então, tudo dá certo. As coisas começam a acontecer muito bem. Só que no decorrer da história, gente, essas crianças, elas simplesmente enlouquecem. Coisas bizarras começam a acontecer. É um livro realmente macabro, digamos assim. Não porque seja um livro de terror, né? Eu não gosto de livro de terror, mas é um livro macabro porque mostra o terrorismo que há dentro de cada ser humano. De verdade, gente, literalmente essas crianças, elas começam a se matar. É uma disputa tão grande por poder. É um ódio, é uma briga, é uma contenda. Muitas coisas começam a acontecer e assim as crianças começam a entrar numa grande disputa que realmente vai dar em morte, sabe? Vai virar realmente uma guerra entre eles. E é interessante porque eles estavam fugindo de uma guerra e eles são crianças. Mas assim, esse livro, ele vai mostrar aonde o ser humano ele pode chegar por vaidade, por orgulho, por poder, por loucura mesmo. Então, assim, é um livro fantástico e deixa tudo mais fantástico porque são crianças. Então, assim, esse livro ele mexe em pontos da política, a gente vê como o poder ele pode corromper o ser humano, ele entra em questões filosóficas de quem é o ser humano, ele entra em questões teológicas, porque mostra a crueldade que habita no ser humano desde a infância, e isso é algo que eu acredito muito. Tem o lado da teologia que defende essa depravação total, ou seja, que mostra que desde criança somos corrompidos, né, que não existe um momento da vida em que a gente é tão inocente, tão santinho. Não, a gente sempre tem uma crueldade dentro de nós. Então esse livro vai escancarar isso. Ele vai mostrar o lado negro do ser humano e ele vai mostrar como que funciona uma sociedade se a gente não tiver regras, sabe? Se a gente não for orientado, se a gente não tiver leis. Enfim, gente, esse livro, ele é chocante, sabe? Ele te deixa assim de boca aberta. Eu não vou falar de uma determinada parte, porque senão eu vou dar spoiler, mas assim, é genial, sabe? É de uma criatividade e de uma verdade sem igual, de verdade. Eu amo esse livro e eu quero muito reler ele, porque eu tenho certeza que ele vai continuar mexendo comigo. Por favor, leiam Senhor das Moscas, é maravilhoso.
Bom, gente, agora vamos falar do próximo livro. É um livro super especial também. Eu vou falar isso de todos, porque realmente são livros que me marcaram. E o mais legal é que agora eu vou falar de um livro brasileiro, de um autor brasileiro. Estou falando de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Gente, esse livro é curtinho, mas ele é gigantesco no seu conteúdo, sabe? Na sua grandeza, na sua profundidade. E é interessante que eu acho que a maioria dos livros que eu estou mostrando aqui são livros curtinhos. Então, assim, o livro ele não precisa ser gigante para ser bom. Esse aqui é um exemplo perfeito disso. O que vai acontecer aqui em Vidas Secas? A gente vai acompanhar uma família que sofre no sertão por conta da seca. Então aqui a gente vai conhecer Fabiano, que é o chefe da família, digamos assim, Vitória, que é a sua esposa, o filho mais novo e o filho mais velho. Sim, eles são citados assim na história, não dão nome para ele. A gente os conhece como o filho mais novo e o filho mais velho. E a gente vai conhecer Baleia, que é essa cachorrinha aqui, que também é integrante da família, né? Ela, de fato, ela é como um membro da família. E aqui, gente, a gente vai conhecer uma família que sofre por causa da seca. Então, a gente vai acompanhar toda a saga deles, tentando encontrar um local que eles possam habitar, que eles possam viver de forma tranquila. Só que o livro é muito mais do que isso, porque eles não sofrem só por conta da seca. Eles sofrem também por conta da falta de educação. E quando eu digo educação, eu não estou me referindo porque eles eram mal educados, não. Eu estou me referindo à educação básica, a você escrever, a você ler, a você saber conversar, a você saber dialogar. E aqui esses personagens, eles não têm isso. E, gente, dói no nosso coração. De verdade, doeu no meu coração. Porque, assim, são coisas básicas que eles não sabem resolver. Eles não sabem conversar. Isso é tão verdade, gente, que há momentos do livro que eles são citados, que eles vão conversar e eles não conversam. Eles fazem gestos, eles soltam sons. De fato, como animais, como a baleia, sabe? Então, assim, eles sofrem muito por causa dessa falta de educação. Muitas vezes eles sofrem injustiças e eles não conseguem se defender porque eles não entendem o que está errado de fato e eles não sabem conversar, eles não sabem dialogar e dizer, olha, isso que está errado. Então, assim, além deles sofrerem com a pobreza extrema, eles sofrem com a falta de educação, eles sofrem com a seca. Então, é um livro, gente, que machuca na alma. E o mais interessante, assim, o que me chama a atenção é a escrita de Graciliano. Porque, assim, ele quis fazer tão ser algo seco de fato que a escrita dele é brusca, a escrita dele é seca, é muito direta, é muito reta, sabe? Não faz curvas, não é uma escrita poética, não é uma escrita, sabe? É uma escrita diferente, é uma escrita curta e grossa. Então a gente vê que tudo faz muito sentido nesse livro. E é tão triste, gente, porque há um personagem aqui que eu esqueci o nome agora, que ele é um homem que lê, ele é um homem que sabe conversar, ele é um homem considerado inteligente ali por Fabiano. Então, muitas vezes, Fabiano tá passando por algum dilema e ele não sabe resolver, ele pensa, poxa, aquele homem saberia resolver, sabe? Se fosse ele saberia. Então isso me doeu muito, gente. Isso me doeu muito porque eu sei que isso é uma realidade, sabe? Então é um livro muito sensível que mostra o sofrimento dessa família, mostra a esperança desses pais com seus filhos, mostra sonhos tão básicos que esses personagens têm, sabe? Os sonhos que a Vitória, né? Assim a Vitória, como ela é chamada, tem. Sonhos que a gente tem na nossa casa, coisas tão comuns que a gente não dá valor. Então, esse livro, ele retrata a realidade de muitos brasileiros. Ele não é só ficção, sabe? Ele é verdade. Tem um capítulo aqui que é o capítulo da baleia, que é um dos capítulos mais conhecidos, que destroça o nosso coração, sabe? Então, assim, gente, leiam Vidas Secas, por favor. Eu tenho vontade de dizer pra todo mundo, leia Vidas Secas e leia com o coração aberto, porque a escrita é diferente, mas ela tem tudo a ver com a temática do livro. Esse livro, ele é perfeito, sério. Ele toca no nosso coração e ele nos faz pensar realmente quantas pessoas sofrem com a falta de educação, com a falta de recursos básicos que todo mundo deveria ter. É lindo, é sensível, é brasileiro, é incrível. Bom, gente, o próximo livro que eu vou citar é um livro bem curtinho,
também curtinho, mas também incrível. Eu estou falando de A Metamorfose, do Kafka. Não sei se dá pra ver direito. Esse aqui eu li no Kindle. E, gente, até no Kindle ele é lindíssimo. Essa capa eu acho maravilhosa. Bom, do que se trata A Metamorfose? Esse livro por muitos é considerado esquisito, estranho, e de fato ele é, mas ele é incrível. Aqui a gente vai conhecer Gregor, né? Gregor é um moço que vive com sua família e ele trabalha como caixeiro, não sei se é assim que fala, caixeiro viajante, que nada mais é do que um vendedor ambulante, sabe? Um vendedor que vai de diversas regiões, vai para diversas regiões, vendendo ali os produtos da empresa a qual ele trabalha. Então, gente, em um certo dia, Gregor, esse menino tá ali no seu quarto, né? Esse moço, ele tá no seu quarto e ele acorda de uma forma muito inusitada e diferente. O livro vai dizer que ele acorda se transformando em um inseto. Ele acorda se transformando em um bicho estranho. Então, o livro vai narrar toda essa transformação, as suas patinhas e tudo mais acontecendo. E muitas pessoas vão dizer que ele se transforma em uma barata, mas o livro não diz qual inseto é, e na realidade a gente nem sabe se de fato é um inseto, porque a gente percebe que esse livro ele tem outra mensagem, sabe? Uma mensagem muito mais profunda, porque a partir do momento que esse menino ele começa a se transformar nesse bicho, e ele não sai para fora do seu quarto, os pais começam a ficar preocupados, né? Começam a bater na porta e falar, olha, tá na hora de você ir trabalhar, você não vai trabalhar. E eles começam a ficar preocupados, porque o ponto é, esse filho, ele sustenta essa família. Então, os pais começam a ficar loucos do lado de fora, querendo saber o que tá acontecendo com o Gregor. E Gregor ali dentro tá sofrendo. Tá acontecendo muitas coisas com ele, ele tá se transformando nesse bicho, ele não tá entendendo nada, ele cai para um lado, ele cai para o outro, e o livro vai narrando isso até o final. Só que assim, gente, tem uma profundeza nisso tão grande, porque a gente vê a inutilidade do ser humano e como ele é visto e como ele é tratado quando ele se torna alguém inútil. Por muitas vezes durante essa leitura eu me vi como Gregor, sabe, se sentindo muitas vezes invisível, incapaz, inútil. E o mais triste, muitas vezes eu me vi como a família do Gregor, aquela família que fica pensando, ai, essa pessoa tá me dando trabalho, ai, o que eu vou fazer com essa pessoa, porque, nossa, ela tá sendo um peso pra mim. Sabe, algo horrível, algo vergonhoso de se sentir, porque muitas vezes a gente trata as pessoas que não têm utilidade, as pessoas que não vão nos trazer nenhum proveito dessa forma, como um problema, como um peso. Então esse livro, ele é grandioso e o final dele, gente, quebra a gente, nos envergonha por muitas vezes sermos como essa família e assim nos entristece, sabe, por saber que existe muitos Gregor por aí que estão sofrendo por serem inúteis pela sociedade. Então esse livro ele tem muitas camadas, muitas coisas podem ser discutidas a respeito dele. Ele é um livro, gente, que de verdade me acompanha muito aonde eu vou, no meu dia a dia. Eu sempre lembro em momentos específicos desse livro, sabe? E eu mudo a minha conduta. E eu tento pensar no Gregório, eu tento pensar na família dele. Então, assim, gente, leiam esse livro também, mas assim, leiam com paciência, porque realmente ele é um pouco esquisito, mas ele vale muito a pena. Ele é bem curtinho, eu acabei ele super rápido. Então, assim, leiam, sabe? Ele nos faz refletir muito, muito sobre nós e sobre o outro. Bom, gente, eu trouxe aqui, então, 4 livros, 4 clássicos que mexeram muito comigo. Eu gosto muito dos clássicos justamente por isso, sabe? Porque eles têm uma grandeza. Eles tocam em assuntos universais, assuntos que pessoas do mundo inteiro passam, sabe? Não é um assunto que vai tocar somente em um em outro. Não, são assuntos que tocam no ser humano, são assuntos que fazem parte do ser humano. Eu amo os clássicos e, assim, eu quero continuar lendo muitos outros, então eu tenho certeza que essa lista vai aumentar. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os links desses livros que eu citei, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, tá? O link para a Amazon, caso vocês queiram comprar, caso vocês queiram dar uma olhada. Então, estão todos aqui linkados na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se interessado por algum desses livros. Me deixem aí nos comentários se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!